Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, por gentileza. Eu quero que os irmãos meditem em uma coisa que eu vou falar agora. Analisa bem. Vamos fazer aqui vamos supor aqui. Se você visse o inferno, e no inferno, milhares e milhares de pessoas ali em tormentos. E essas pessoas em tormentos, elas estavam ali clamando para alguém salvar ela. E naquele clamor, naquele desespero das pessoas que estão no inferno queimando, a tal ponto que não aguentam, não suportam mais, o Evangelho de repente fosse proclamado, fosse pregado naquele lugar. Analisa bem. Quantas pessoas que ali estavam ou estão em tormento, quantas pessoas iriam querer aceitar o Evangelho de Cristo? Quantas pessoas iam querer se converter ao Evangelho de Cristo? Isso estou falando no inferno. Hoje, irmãos, a gente percebe muito bem que a palavra de Deus, ela tem sido pregada nessa terra. E muitas pessoas falam, por ignorância até, o inferno é aqui mesmo. Não, irmão, não é. O inferno não é aqui. Nós estamos vivendo uma tribulação. Mas a Bíblia fala, irmãos, que haverá uma grande tribulação, no qual nunca houve e nunca haverá. E aqueles irmãos que estiverem firmes na rocha serão salvos, e aqueles que não irão ficar aqui nessa terra. Irmãos, a Bíblia chega a tal ponto que ela fala que muitos vão procurar a morte de tal sofrimento que vão estar nessa terra, e a morte fugirá deles. Então, meu irmão, minha irmã, vamos ver o que a Bíblia fala em relação a isso. Lucas capítulo 16, por favor, no versículo 19. Lucas 16, 19, todos acharam? Vocês que estão em casa, irmão, procuram nos acompanhar. Diz assim, irmãos: ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas, ou seja, as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, foi levado para o céu. Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, isso aqui é o rico, falando do rico. E o rico no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, mas este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite.
Então, meu irmão, minha irmã, por isso que eu entrei. Quando nós entramos aqui, no começo, do contexto dessa história, eu trouxe aqui uma entrada assim meio enfática, né? Para você imaginar, se você tivesse a oportunidade de ir para o inferno, e ali no inferno uma pessoa fosse pregar o evangelho, acredito eu, irmãos, que muito ali iam querer se converter. E a Bíblia fala enfaticamente a respeito disso. A Bíblia nos conta, irmãos, o próprio Jesus contando a respeito de um rico e de um outro homem chamado Lázaro, no qual o Senhor dá até o nome nesta parábola, chamando esse homem de Lázaro. O rico, você pode perceber que não fala, só fala que era um rico, mas conhecedor das coisas de Deus, que ele chama pai Abraão, conhecedor da palavra. E você vê que esse rico, a Bíblia diz, irmãos, que ele vivia na vida. Não quer dizer que uma pessoa rica vai perder a salvação. Não é isso que a palavra do Senhor está nos dizendo. A palavra do Senhor está nos dizendo que muitas das vezes a pessoa que tem condições financeiras, ela não pensa no próximo. As pessoas que têm condições financeiras a tal ponto de ser chamada de rica, que tem tudo do bom e do melhor, não que ela seja obrigada a sustentar todos na terra, mas que sim, ela tem a obrigação de ajudar os pobres e os necessitados. Porque embora, meu irmão, minha irmã, muitos não reconheçam aquela riqueza que toda essa pessoa tem, todo o trabalho que muitas das vezes ela fala, eu trabalho muito, ela não tem compreensão, não tem entendimento que é Deus que está dando a saúde, o ar que ela respira pertence a Deus. O espírito de vida que está nela pertence a Deus. Então, por obrigação, é necessário sim ela ajudar aos necessitados. E aquele rico, irmãos, tinha todo o conhecimento, mas assim não o fazia, achando-se superior a todos. Só viviam nas festas, regalado, na prostituição, fazendo tudo aquilo que agradava à carne. E a Bíblia relata a respeito de um homem pobre, miserável, mendigo. A Bíblia diz que era um homem mendigo. Mas isso aqui, meu irmão, minha irmã, minha irmã, isso aqui é simplesmente uma ilustração. E de repente deveria ser ter um homem que ali dependia das migalhas, se referindo ao trabalho. Era um homem que necessitava muitas das vezes do emprego. Era um homem que muitas vezes necessitava de um dinheiro, de um alimento. E aquele mendigo, aquele rico, não o ajudava. Assim se refere a muitas outras pessoas, irmãos. E a Bíblia diz que aquele homem rico foi para o inferno, ficou em tormento lá. E o pobre, o miserável, o mendigo, era adorador, amava ao Senhor, cria nas promessas de Deus, morreu também na mesma ocasião, e foi para o céu, e foi para os braços, para o seio de Abraão. E lá do inferno, irmãos, aquele homem rico, clamando a Abraão, ao pai Abraão, pedindo para que falasse, desse ordem a Lázaro. Olha só a arrogância dele no inferno. Manda até no inferno, irmão. Ele não perdeu a arrogância, o orgulho, a soberba. Manda para que Lázaro venha me molhar, pelo menos o dedo, com uma gota d'água, porque eu estou aqui em tormento, nesse fogo, nesse inferno. Estou assim, aqui sendo devorado pelo fogo, pelos vermes. Irmãos. E muitas pessoas, irmãos, hoje em dia não acreditam na palavra do Senhor. E Abraão falou para ele: agora não tem mais jeito, meu filho, porque o espaço, o abismo que nos separa é muito grande. Os que estão daqui não podem passar para aí, os que estão aí também não podem passar para cá. Então você analisa bem, meu irmão, minha irmã, mesmo que o evangelho fosse pregado lá no inferno, não tinha mais condições dessas pessoas serem salvas. Não tem mais condições de serem salvos, porque a escolha foi de cada uma delas. Todos têm consciência, todos têm inteligência, todos têm intelecto do que é certo e do que é errado. E o evangelho de Cristo tem sido pregado a toda criatura, mas mesmo assim as pessoas procuram fazer tudo aquilo que leva ela para o inferno, porque não creem naquele que é o único que tem o poder para dar a vida. Então, meu irmão, minha irmã, quando fala aqui dos profetas, o Abraão fala:
para que ele venha ouvir Moisés e os profetas. Os profetas, meu irmão, minha irmã, vai falar aqui na Bíblia a respeito dos profetas maiores, que são os livros extensos, que são maiores, que é Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. São 4, né? Jeremias e Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E os menores são 12, aqui nós lemos foi 4, e os menores são 12, Oséias, Joel, Amós, Abadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. E são os livros menores, mais breves, mais curtos. Por isso que fala profetas maiores, porque a extensão da história é maior. Menores não porque eles são menores, não é isso. É porque são mais breves, mais curtos. Então, meu irmão, lá no versículo 31, se os irmãos puderem me acompanhar, diz assim, ó: porém, Abraão lhes disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, também não ouvirão tampouco ou acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscitem. Aqui ele está falando, irmãos, a respeito do Novo Testamento. Aqui ele está falando, meu irmão, a respeito de Jesus. Porque se eles não escutaram os profetas, né, não escutaram Moisés e os profetas, como é que eles iriam escutar? Escutar aqui quer dizer obediência. Escutar aqui quer dizer vou seguir o caminho do mestre. O escutar aqui quer dizer agora eu vou ser discípulo, vou ser servo, vou fazer a vontade daquele que não quer que eu morra no inferno, vou fazer a vontade daquele que não quer que eu seja lançado no inferno, não por ele, mas pelas minhas próprias atitudes. É a boa notícia, meu irmão, minha irmã, que Deus está nos dando, é a oportunidade de nós agora escutarmos a Moisés e aos profetas, e ao novo evangelho, o Novo Testamento, as boas novas, que é Jesus Cristo. Porque, meu irmão, minha irmã, compreenda uma coisa: não vai ter outra oportunidade. A oportunidade já foi dada, o martelo já foi batido. A última oportunidade que nós temos é Jesus Cristo, que morreu naquela cruz para dar oportunidade para milhares e milhares e milhares de pessoas serem salvas. Mas se nós, irmãos, como o pai Abraão falou para aquele homem rico que estava no inferno em tormento, se eles não ouvem, ou seja, se sua família que está viva, se sua família que respira ainda o ar das almas viventes, não ouve os profetas, não ouve a Moisés, como eles irão ouvir a Jesus? Como eles irão ouvir aos seus discípulos? Como eles irão ouvir as boas novas? Ouçam os profetas, ouçam a Moisés, ouçam o Novo Testamento, ouçam a Jesus, que ressuscitou dos mortos. E muitas pessoas não querem ouvir. Vamos voltar um pouquinho aí, Marcos, para encerrarmos. Marcos capítulo 43, por favor. E meu irmão, minha irmã, a Bíblia, preste atenção, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Se você não crê, amém, glória a Deus. Se você não crê, não é obrigação de você crer, mas é obrigação minha de falar para você a verdade. João 14, 3, 6 diz assim: disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Agora, meu irmão, como foi a vida daquele homem ali, o rico, que não identifica o nome dele? Ele viveu a vida regalada, conhecia as coisas de Deus, conhecia o Pentateuco, conhecia as escrituras sagradas da época, conhecia, mas ele não escutava, ele não se comprometia com tudo aquilo que foi ensinado. Os profetas referem-se a Jesus Cristo, que iria vir ainda um profeta, que iria vir ainda o Messias. O Filho do Homem ainda vinha resgatar aqueles que nele criam. Os profetas pregaram a respeito disso. Moisés simplesmente deu a lei para que o povo primeiro viesse se comprometer com as leis do Senhor.
para que pudessem cada um estar preparado para receber a Cristo em seu coração. Então olha o que diz aí Marcos, no capítulo 9, versículo 43. Todos acharam? Diz assim: e se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos e ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que tendo dois pés e seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que, tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Amém, irmãos? Assustou? É para assustar mesmo. Então a Bíblia relata, irmãos, que o bicho, ele não morre. Há vermes lá que ficam comendo a pessoa, e ali o fogo queimando aquela pessoa, e ali aquela pessoa fica em tormento, fica em sofrimento, porque a alma, meu irmão, minha irmã, compreenda uma coisa: ela é eterna, e o sofrimento vai ser eterno. Tudo isso vai ser lançado no fogo lá no milênio, quando Jesus voltar, resgatar a sua igreja, pegar Satanás, amarrar Satanás por 1000 anos. Depois dos 1000 anos, irmãos, que Deus vai lançar Satanás no fogo e no enxofre, que eles vão ser destruídos, e todos aqueles que seguiram e não fizeram a vontade do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, não vale a pena você fazer aquilo que agrada a você, aquilo que agrada aos seus pés, aquilo que agrada às suas mãos, aquilo que agrada aos seus olhos, aquilo que agrada a sua vontade, aquilo que faz com que você venha se sentir bem. E muitas das vezes, aquilo que faz você se sentir bem, faz com que o Senhor, que o Espírito Santo se afaste de você. Não vale a pena servir ao demônio, servir ao mundo. Não vale a pena. A melhor coisa que temos a fazer em nossas vidas é clamarmos, é pedirmos perdão, é nos ajoelharmos aos pés do Senhor, é nos lançarmos verdadeiramente aos pés do Senhor, porque a oportunidade de todos se arrependerem está ainda ao nosso alcance. Porque quando aquela pessoa estiver no inferno, não vai adiantar ela ver Abraão, ver os anjos e clamar, porque não vai estar ao alcance daquela pessoa que foi lançada no inferno. Porque nós estamos vivendo nessa terra, meu irmão, minha irmã, para passarmos por um teste, vamos dizer assim, para sabermos se somos merecedores ou não da vida eterna, da glória eterna, que é viver com o nosso Senhor Jesus Cristo. Como minha esposa falou agora há pouco, ainda agora aqui na oportunidade, como é bom falarmos de Deus, como é bom aprendermos de Deus, como é bom nos dedicarmos às coisas de Deus. Porque se você, meu irmão, começar a se dedicar às coisas do mundo, falar coisas que só atraem a carne, você se perde. Você está se alimentando de um veneno que vai te levar para a morte. Um veneno que vai te levar não para a vida, mas para a morte. Um veneno que vai te levar para o inferno. Um veneno que muitas das vezes você vai achar assim: ah, eu sou muito esperto, eu sou muito malandro. Ah, eu sou uma, olha como que eu sou maravilhosa. Não existe mulher mais maravilhosa do que eu. E não sabe ela que ela simplesmente é pó, e ao pó ela vai retornar. E muitas das vezes a pessoa, meu irmão, minha irmã, se embeleza tanto para o diabo, se embeleza tanto para o mundo, se embeleza tanto para o inferno, mas não quer se embelezar, não quer se dedicar 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 50 minutos, 1 hora para Deus. Mas toda a vida dela, ela quer se lançar nas mãos do diabo, mas não quer ter 1 minutinho sequer para com Deus, não quer ter 10 minutinhos para falar com Deus, para aprender de Deus, para ouvir Deus falar com ela.
E isso tem levado milhares de pessoas, irmãos, a perderem a salvação. Tem levado a milhares de pessoas a perderem a essência que Deus coloca em cada um de nós, no ventre de nossas mães. Essa essência vai se acabando, essa essência vai se apagando, e mesmo assim o Senhor tem nos dado oportunidade. E a oportunidade, meu irmão, é essa que Deus está dando para você. A oportunidade é essa, meu irmão, minha irmã, que Deus está dando para cada um de nós. Esse é o momento. Como foi falado aqui, há tempo para tudo. O tempo para se entregar a Cristo é agora. Não tem mais tempo. Esse é o tempo. O tempo de Deus está findando. A porta está se fechando. E não vai ter tempo mais de correr, de bater. Não vai ter mais esse tempo. E para encerrarmos, irmãos, o Novo Testamento é a última chance da humanidade. Vocês sabiam disso? O Novo Testamento é a última chance para a humanidade. Jesus Cristo deixou isso bem claro. É a última chance. Ele morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, tomou a destra de Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que nós o veremos como ele subiu. Assim os anjos falaram para os seus discípulos. Está vendo ele do jeito que ele subiu? Vocês o verão do jeito que ele subiu. Ele vai descer, ele vai voltar. Da mesma forma, ele é o nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele está agora no corpo, não mortal mais, um corpo glorificado, um corpo transformado. A Bíblia fala, meu irmão, minha irmã, que a face de Jesus, a face adorada, né? E ilumina mais do que 1000 sols. Aleluia, glória a Deus. E o que você está fazendo, perdendo tempo em ficar preso às coisas desse mundo? O que você está fazendo, perdendo tempo em fazer a vontade da tua carne? Olha o que nós lemos aqui: se um olho te faz pecar, não cair, preste atenção, irmão, não é ser tentado, é cair em tentação. Arranca ele fora. Ou seja, se arrependa. É melhor você arrancar esse olho fora. Dá ele como prova ao Senhor. Eu me arrependo, Senhor, eu quero seguir você agora, o Senhor agora. Se uma mão, um braço faz você pecar, se desviar do caminho, é melhor você arrancar como arrependimento verdadeiro, uma prova com Deus, um voto com Deus. Não saia mais do teu caminho, do que você ir com com todos os seus membros e olhos e todo o corpo para o inferno e perder a tua salvação. Então, meu irmão, minha irmã, fica com essa palavra esta noite. Entrega a tua vida para Jesus. Repito, o Novo Testamento é a última chance da humanidade. Amém? Medita sobre isso. Não esquece. Esse é o testamento que Deus nos deu. Jesus Cristo, ele morreu, mas ele está vivo, sentado à destra do Deus Todo-Poderoso. Ele é o nosso Deus, no qual é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus bem forte. Deus abençoe a todos. Vamos